Hoje vamos falar um pouco sobre pivot turn, conceitos básicos e maneiras de executar. Bora lá, galera, vamos conversar um pouco. Primeira coisa, como eu falei no vídeo anterior, que é sobre como empinar a moto, nós vamos usar alguns conceitos bem parecidos. Vem comigo. Pressupostos básicos para você dominar com segurança o pivô. Primeiramente, você tem que entender que o acelerador ele só serve para dar giro. Não é o acelerador que vai fazer a moto andar, porque o acelerador ele não tem precisão. Quem vai dar precisão no giro, na roda e na tração é a embreagem. Então entender aquele padrão. Acelerador dá giro, embreagem solta. Outra coisa, galera, é entender que a frente da moto não se puxa com o braço. Os erros mais comuns de quem está querendo dar pivô é fazer isso, ó. Puxar com o braço. Galera, não é com o braço. Para você erguer a moto com tranquilidade, você tem que pendular com o corpo inteiro. Porque o corpo, você coloca o peso e ele mantém. Então ele faz uma força gradativa. Quando você puxa com o braço, chega um limite aqui biomecânico do seu ombro. E você puxa a moto até um ponto e ela não vem mais. Então não funciona. E outro ponto é o rebote da suspensão. Então nós vamos usar o quê? O pêndulo do corpo, a embreagem de forma gradativa e suave, soltando tração no pneu, e o rebote da suspensão. Veja que com a moto desligada, só com o rebote da suspensão e com o corpo eu consigo erguer a frente, ó. Tá vendo? Então você vê que eu já tenho força para erguer a frente da moto. Só um pouquinho de tração e embreagem vai ser o suficiente para a moto vir, entendeu? Então nós temos que ter essa noção. O que você vê a maioria das pessoas tentando fazer pivô, elas fazem isso, ó. Ó, elas fazem isso, ó. E aí não vai. Então o segredo é para você erguer a frente da moto é ser gradativo, ó. Entendeu? Ó? Que aí você tem a moto totalmente sob o seu controle. É fácil ter esse domínio? Não, não é do dia para o outro. Mas se você entender esses três pilares que é pêndulo do corpo, rebote da suspensão e um pouquinho de tração, é a receita básica. Ah, mas e se eu acelerar ela ergue? Ela ergue, só que quando você acelera de forma gradativa, vamos supor, eu estou aqui numa pedra lisa e eu preciso fazer um pivô e jogar à frente. Um exemplo aqui. Nós vamos fazer pivô aqui numa parede bem inclinada de grama. Não tem tração nenhuma aqui. Se eu for no acelerador, a moto vai patinar. Ó. Exemplo, ó. Se eu for aqui no acelerador, ó. Ó, se eu tô aqui no acelerador, ó. A moto patina, ó. Não adianta, ó. Então, ó. Ela vai patinar. Então não pode ser no acelerador. Entendeu? Então, em muitas situações, você não tem tração. Então, por isso que você tem que dominar o controle. Se eu vou só com a suspensão e o corpo, ó, eu já consigo erguer a moto, ó. E aí, com o mínimo de tração que eu solto no pneu, a moto sobe, ó. Então, tá vendo? Aí, ó, é com controle, ó. Com o mínimo de tração no pneu, a moto sobe, ó. Ó. Porque daí a tração ela vira o mínimo, ela é só o suficiente para pôr a moto. Com isso você consegue erguer a frente com controle. Mas como eu falei, galera, não é do dia para a noite que você vai dominar isso. Primeiro nós temos que começar com o treino. Vamos lá mostrar o treino básico para a galera. Então, galera, agora eu vou dar um exercício básico para vocês, que é, para vocês começarem o pivô, vocês têm que ter um controle básico de embreagem. Então vamos lá, esse daqui é um morro perfeito, que o começo dele não é íngreme e vai ficando mais íngreme. Aqui é o local perfeito para você treinar um controle de embreagem básico. Então, ó, vem aqui, posicionamento do corpo. Repara, o que é o controle de embreagem? Repara que eu não fico repicando o acelerador. O acelerador nunca fica assim, ó. Isso não existe. O acelerador você mantém o giro de leve, ó, e eu vou na embreagem, ó. Filma a embreagem aqui. Ó, o acelerador ele só mantém o giro, ó.
Aí o que eu vou fazer para pegar o controle de embreagem? Eu vou subir no morro e eu vou descendo sem usar o freio, ó. Ó, tá vendo como a moto traciona, ó? Aí eu vou descendo sem usar o freio, ó. Só na embreagem, ó. Sem o freio, ó. Vai soltando o acelerador, vai dando giro, ó. Nunca repicando o acelerador. Ó, aí eu já tô conseguindo pegar o ponto de equilíbrio. Aí o que nós vamos fazer, galera? Vamos adicionar o peso do corpo, ó. Ó o pêndulo, ó. Tô adicionando o peso do corpo, ó. Lembrando que é o corpo, ó, e não o braço, ó. Não é assim, ó. É o peso, ó. É algo equilibrado, ó. Ó a frente como mantém, ó. E agora vamos adicionar o rebote da suspensão, ó. Ó, a moto vem fácil, ó. Aí, galera, agora depois que você já tá nesse nível de erguer a frente, começa a jogar ela pro lado, ó. Como que você joga? Com a coxa, ó. Corpo e coxa, ó. Ó, a força com a coxa e com o corpo, ó. E aí você começa a pegar esse movimento, ó. Entendeu, ó? Puxa com o braço direito e com a coxa, ó. Agora você já tá começando a fazer o pivô. Inclusive, isso daqui já é um pivô, galera. Isso daqui já é uma variação do pivô, ó. Você consegue manobrar a frente da moto, ó. Ó. A partir do momento que eu já tiver com a moto sob controle, eu já tiver esse controle de embreagem, claro, isso daí você vai pegar em 5 minutos, às vezes pega. Tem gente que aprende com o controle de embreagem em 5, 10 minutos e já está dominando. Agora nós vamos para a execução dele no plano. Por que começar no barranco? Porque ele te ajuda a ter o controle de embreagem. Aí vamos lá, galera. Aqui eu vou fazer o pivô básico, que eu vou virar a frente. O que eu vou fazer? Corpo aqui, um pouquinho para trás da pedaleira, entendendo que a pedaleira é sempre o centro de equilíbrio da moto. O engenheiro coloca a pedaleira aqui porque ele é o ponto de equilíbrio. Então é sempre o ponto que você parte e vai ajustando. O que eu vou fazer, galera? Vou ligar a moto, agora eu tenho controle de embreagem, eu vou afundar a frente, ó, e puxo, ó. Lembra que é o mínimo de aceleração, ó. É o mínimo. Por quê? Por que a moto tá tão leve? Porque, ó, eu tô aqui com o meu corpo pendurado. Se eu puxar com o braço, eu não consigo isso, ó. Veja bem, eu vou mostrar pra vocês, e é o erro que a maioria comete, ó. Eu vou puxar no braço, ó. Ó, não vai. A maioria das pessoas que tenta fazer pivô e erra, o que a pessoa faz? Ela acelera muito brusco, ó, e puxa no braço. Quando você puxa no braço, a moto não tem o equilíbrio. Porque qual que é o equilíbrio? A suspensão traseira força sempre a roda dianteira para o chão. E a suspensão dianteira tem o peso. Então a moto ela sempre quer jogar o nariz pro chão. A não ser quando você passa e pega o grau. A moto ela sempre quer jogar o nariz pro chão, entendeu? E aí quando você puxa no braço, você consegue puxar até um momento. Até que sua biomecânica não permite mais, e aí ela volta. Por isso que você tem que pendular na moto, ó. 3 pontos. Primeiro, suspensão. O rebote da suspensão vai jogar, suspensão, corpo e aceleração, ó. Tá vendo? Com isso, eu tenho a moto em equilíbrio, ó. Porque eu tô pendurando nela, ó. Entendeu? Agora, galera, nós vamos começar a fazer o pivô no morro. E por que eu tenho que dominar todas essas técnicas? Porque na trilha ou no morro você vai estar num ambiente que você não tem tração. Nós estamos numa grama e num ambiente descompensado. Vou mostrar pra vocês. Tô vindo aqui, ó. Eu tenho que ir pro de cima. Aqui não é um lugar que eu tenho tração. Se eu acelerar e fizer movimento brusco, ó, ela escorrega. O que eu vou fazer? Eu vou usar o corpo e a embreagem e vou aplicar aquela rotação que você vai treinando. Galera, outra coisa, a gente tem que ter o controle de embreagem. Por exemplo, desse lado que eu vou fazer o pivô, eu consigo pôr o pé no freio. Do outro lado eu não consigo, então eu tenho que pegar a manha na embreagem.
Ó, tá vendo? Eu vou afundar a suspensão, ó. Agora desse lado, galera, eu não tenho embreagem, ó. Eu não tenho freio, ó. Tá vendo? Meu pé tá fora do freio. Então eu preciso fazer tudo na embreagem, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? E ajeita. Ou faz um movimento fluido, ó. Você faz um movimento fluido e inverte o pé, ó. Ó. E já inverte o pé pro outro lado. Então, ó, vamos descer aqui um pouco, aqui tá bem íngreme. Aqui, ó, você faz o pivô fluido, ó. Ó. Eu vou mostrar agora 3 formas de fazer pivô. Primeiro é o que você vai começar, que é o modo conservador, que você vai fazer nele fracionado, ó. Tô aqui, vamos supor que eu tenho que subir pra trilha de cima e virar a moto. Ó. Esse é o fracionado, ó. Muitas vezes, num lugar mais perigoso, você vai usar esse, ó. E você consegue virar. Aí tem outro que é o pivô fora da moto. Você sai da moto, ó. A técnica é a mesma, ó. É controle, ó. Vem aqui. Isso aqui é o pivô fora da moto, ó. Muitas vezes no lugar íngreme e perigoso você vai usar essa técnica. E tem o pivô fluido, que eu vou fazer agora. Aqui, ó. Esse é o pivô fluido que você faz quando você tem mais confiança. Tá com mais confiança? Faz o pivô fluido, ó. Já vira e lembra sempre de no pivô fluido de você virar e colocar os pés, ó. Já vira e coloca os pés, ó. Já coloca o outro pé. Aqui, ó. Entendeu? Já fica esperto para já colocar o pé na pedaleira. Então é isso, galera. Mais uma dica aqui da Dirt Dad. E guarde na cabeça, o segredo é controle de embreagem, rebote da suspensão e posicionamento do corpo. Galera, inscreva-se no canal, manda para aquele amigo Rô esse vídeo, que ele vai aprender a fazer pivô, que ele vai pegar a manha. E é isso aí, valeu galera, muito obrigado. Falou, até o próximo.